Um dos pontos é que a idade mínima para se aposentar é de 65 anos, com pelo menos 25 anos de contribuição. Mas na prática, para receber 100% do valor, será preciso aí contribuir por 49 anos, mesmo que já tenha atingido os 65 de idade. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o advogado Maxwell Ladir. Doutor Maxwell, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã Total. E para tratar aí justamente da reforma da Previdência, que tem deixado muita gente indignada, muita gente assustada. E esse período mínimo de contribuição, 49 anos de contribuição, doutor Maxwell? Sim, é muita coisa. É muita coisa, não é? Porque hoje, como funciona? Hoje nós temos dois tipos de aposentadoria, além daquela por invalidez. Nós temos uma por tempo de contribuição, que não tem idade mínima. E nós temos uma por idade, mas que o tempo mínimo de contribuição são apenas 15 anos. Né? E deve haver um respeito, se quiser receber 100%, a um fator chamado fator 85, que é a soma de idade e tempo de contribuição para homem, para mulher, desculpa, 85, e para homem, 95. A soma, né? A soma. Né? E como que é a proposta do governo? Na verdade, vai se unificar isso tudo. Não vai haver mais uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição sem idade mínima. Hoje serão 65 anos e para as mulheres, principalmente, vai mexer mais ainda. Muito, né? Porque hoje as mulheres ela têm um redutor de 5 anos em relação ao homem, tanto no tempo de contribuição quanto na idade. Isso vai deixar de existir também. Então, haverá uma equiparação, segundo o governo, até por uma questão de as mulheres terem uma expectativa de vida melhor. Então, haverá uma equiparação entre homem e mulher aos 65 anos, a idade mínima, com no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. Aí alguém pode pensar, então com 25 anos de tempo de pagamento, de contribuição e 65 de idade, eu tenho 100%? Não. É aí onde entra a questão. Né? Como hoje é o cálculo? Hoje se faz um cálculo com base em 100% de uma média de contribuições. A partir dessa proposta, se aprovada, o cálculo será de 51%, mais 1% a cada ano pago. Daí o porquê de se falar em ter de pagar 49 anos, porque se eu quiser ter 100% de benefício, eu tenho que pagar os 49 anos para completar os 49%, que somado aos 51, dariam 100%, né, no fim das contas aí. Por quê? Porque tem muita gente se perguntando por que essa reforma ela é importante, além da indignação, da preocupação, né, e até do cansaço que vem mesmo assim, né? Por que essa reforma ela está sendo discutida, doutor Maxwell, para que o pessoal entenda? Sim, a estrutura do nosso sistema previdenciário, ela é uma estrutura que hoje, ela realmente ela é pesada. Quando a gente compara com o PIB, com o Produto Interno Bruto, né, com riqueza produzida, quando o sistema foi montado, mais ou menos em 97, a Previdência representava 0,3% do PIB. Hoje ela representa quase 3%. Nós estamos falando de uma progressão no peso do orçamento público de 900%. Então, realmente é necessária essa reforma, em que pese haver alguns críticos falando que a Previdência é superavitária, que ela dá lucro. Sem dúvida, mas o nosso sistema, ele é um sistema que, quando ele foi moldado de 92 para cá, ele foi moldado para sustentar também assistência social e saúde. Então, é um sistema que aqueles que estão trabalhando na ativa, eles sustentam não só os inativos do próprio sistema previdenciário, mas também o sistema de saúde e o sistema de assistência social. Então, o nosso sistema, ele é um sistema que ele é realmente muito caro. E é necessária a reforma? Sim, né? Mas não a toque de caixa como ela está sendo proposta, sem se buscar um meio termo aqui, porque realmente... Parece que o peso vai todo para o trabalhador. Sem dúvida. Não é? Essa é a sensação que a gente tem. E o principal aí que a gente vê é que o que se alega é falta de recurso. De dinheiro. Falta de dinheiro. Né? Mas a gente sabe não onde nota... esse dinheiro está indo, né? Exatamente. Não dá para ficar calada também. E a gente não nota uma busca, vamos dizer assim, de um equilíbrio no sistema, porque o sistema, como ele é custeado? Trabalhador, empregador
e o próprio poder público. O poder público ele tem que contribuir, sim. Isso é previsto, né, legalmente para ele. Quando a gente fala de empregador, o sistema como ele é montado hoje, nós temos várias contribuições que são destinadas à Previdência. Não é só aquela contribuição sobre a minha remuneração. Por exemplo, existe uma contribuição sobre faturamento de empresa que chama COFINS, que arrecada bilhões por ano e também vai. Existe uma outra contribuição sobre o lucro das empresas que também vai destinada à Previdência. Então, o sistema ele tem, sim, recursos. Não é um sistema que seja um sistema que depende de uma única fonte. O que eu vejo é que há uma sonegação por uma parte do sistema, né? Talvez até pelo próprio peso tributário. Então, quando a gente fala da reforma da Previdência, não dá para dissociar da reforma tributária também, né? De deixar, de equalizar, vamos dizer, o custo para um dos tripés que mantém o sistema, que são os empregadores e as empresas. Além dessa reforma tributária, essa equalização, o governo tem que entender que ele tem que pagar também, né? Mas, infelizmente, está sobrando para o lado mais fraco. Né? Mais uma vez, mais né? Uma vez. Antes de voltar com outras perguntas para o senhor, doutor Maxwell, pelo nosso WhatsApp, né? Uma pessoa mandou, a Lurra Machado acabou de me dizer aqui, enquanto isso, senadores têm privilégios, deputados têm privilégios na hora de se aposentar. Isso também não poderia ser revisto? É uma pergunta que chegou para a gente agora. Então, na atual proposta, para quem entrar a partir de 2018 será, mas a partir de 2018. O que está agora, ele mantém as atuais regras de aposentadoria que são mais benéficas, sim. Mas aquele que entrar a partir de 2018, ele se sujeitará ao mesmo regime da iniciativa privada, que é esse que está sendo proposto, de no mínimo 65 anos, com no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. Então, a partir daí, realmente, nós teremos, sim, né, um equilíbrio entre aposentadoria de políticos, aposentadoria até de servidores públicos também, porque um dos gargalos que nós temos é esse, né? Nós temos no serviço público, proporcionalmente, um déficit maior do que na iniciativa privada. Né? Esse déficit, ele é quase o mesmo déficit na iniciativa privada, com um volume muito menor de pessoas, quando a gente compara, né? Então, se a gente pega lá, alguns anos atrás, eram 20 milhões aproximadamente de pessoas vinculadas ao regime geral de previdência, que é o INSS, com um déficit que hoje está em 180, mas há pouco tempo atrás, há um certo tempo atrás, era na faixa de 50 bilhões. Ele subiu muito nos últimos anos. E na mesma época foi feito um estudo com os servidores públicos que representavam apenas no âmbito federal em torno de 1 milhão de servidores, e um déficit de algo em torno de 20 bilhões. Então, quando você compara proporcionalmente, há uma grande disparidade. E dentro dessa disparidade, o governo também, dentro da proposta, vai mexer, né? Equiparando o servidor público, e aí em qualquer esfera, à iniciativa privada, inclusive estipulando o que no serviço público, em muitos casos, não existe e vai passar a existir para todos, que é o teto. Que hoje nós, a iniciativa privada, sempre tivemos, ou seja, nós temos um teto de aposentadoria, um teto de pensão, acima do qual nós não recebemos, sendo que no serviço público, em muitos casos, o servidor ele se aposenta com o último vencimento dele, né? Então, quando você faz uma média, isso gera uma disparidade financeira também. O que está sendo mexido, além da própria idade, além do tempo mínimo de contribuição, também a questão de ter um teto. Essa conversa ainda vai para o ano que vem, não vai? Muito possivelmente, principalmente agora com esse último cenário político de sexta-feira para cá. Acho que as preocupações em Brasília elas vão girar em torno de se discutir essas delações. Para quem está acompanhando a gente, claro que nós vamos voltar a conversar sobre isso e até tirar as dúvidas do nosso público também. Para quem recebe pensão por morte, né, por invalidez, isso muda também? Muda. A questão da pensão por morte hoje, ela é de 100% do que seria, por exemplo, uma aposentadoria hoje. E eu posso acumular pensão e aposentadoria. O que significa isso? Se eu tenho uma aposentadoria própria e recebo uma pensão de um cônjuge, é possível receber os dois. Com a nova proposta, mudam esses dois cenários.
com a atual proposta do governo, mudam os dois cenários. Primeiro, em relação ao cálculo. O cálculo da pensão será de 50% do que seria uma aposentadoria, mais 10% por dependente. Por exemplo, se há 3 dependentes, o cônjuge sobrevivente, mais 2 filhos menores, então nós estamos falando 10% para cada um, 30% somado aos 50% mínimo, 80%. E detalhe, no atual cenário, quando se divide a pensão e um filho atinge a maioridade, por exemplo, migra o que ele recebia para o cônjuge até ele falecer. Então, isso vai sendo equalizado até o cônjuge receber 100%. Nesse novo cenário proposto pelo governo, não. Aquele dependente que representava os 10% de soma a mais, um filho que, por exemplo, atinge a maioridade, ele não mais repassará à sua mãe ou ao seu pai esse percentual. Então, vai chegar um momento que o cônjuge vai ficar com, no máximo, 60%, que são 50 básicos, mais os 10 da soma dele enquanto dependente. Este é um cenário e, além disso, não vai poder acumular mais a aposentadoria com a pensão. Isso. São dúvidas, são pontos aí, né, para serem discutidos ainda. Quero muito agradecer ao Dr. Maxwell Ladir, advogado, que esteve aqui com a gente, explicou parte dessa proposta. Uma parte. E claro que a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas no mais quero agradecer a participação, a sua participação aqui no Manhã Total. Obrigada, viu, Dr. Maxwell? Obrigado.